Oi, gente. Olha, eu aqui para falar do que eu prometi, né? A segunda parte que eu fiquei de falar do dilema. Mas não se esqueça. Se inscreva no meu canal, ativem o sininho para receber novas notificações, dê um like, comentem, tá bom, meus amores? Vamos lá. O que é que eu queria falar? Dilemas. Mas os dilemas que eu vou falar não é dilema sobre personagens de comédia romântica que enfrentam no decorrer dos filmes nos quais eles precisam decidir par bonito, inteligente, não tão rico e menos convencional. Os dilemas verdadeiros nada tem a ver com dúvidas simples de filmes românticos, gente. Esses não são dilemas. O uso de dilema abarca seriedade e importância, entendeu? Será que podemos recorrer a filósofos em busca de respostas sobre decisões importantes durante a pandemia? Não exatamente. A filosofia nos dá resposta, entre aspas, fechada, né? A filosofia não nos dá respostas fechadas. A filosofia se distingue de outros tipos de ciência, na medida que não busca respostas práticas ou concretas, mas busca ampliar o campo de reflexão. Por isso há quem diga que a filosofia é inútil, mas não é bem assim. Em certo sentido, o valor da filosofia é justamente essa, entre aspas, inutilidade, porque não visa a fornecer soluções e pode levar certo tempo para uma reflexão cuidadosa. E, por outro lado, ela pode chegar a uma crítica sobre as soluções que são rapidamente propostas. A filosofia nos ajuda a pensar, e isso é algo que precisamos muito em tempos de dilemas profundos. Mas o que define um dilema? Um dilema precisa se encaixar em algumas características. Tem que ser inevitável. Ou seja, no momento em que ocorre, é impossível ignorá-lo. Precisa ser trágico. Não há dilema sobre coisas boas. O dilema sempre surge sobre as opções que alguém não gostaria de tomar ou justificar. Por fim, o dilema é moralmente insolúvel, e isso é fundamental, porque às vezes confundimos a possibilidade prática de resolvê-lo, de tomar uma decisão, com o fato de que o dilema é eticamente solucionado. A essência do dilema é que ele não é resolvido eticamente. Por isso é trágico e difícil e complicado. Estar ciente de que estamos lidando com dilemas pode nos ajudar a entender que nenhuma solução nessa conjuntura nos deixa tranquilos, mas também que qualquer proposta merece consideração, pois não temos verdades absolutas nas mãos. Uma maneira que me parece bonita de descrever um dilema é:
estar diante de uma decisão impossível. Ao participar de uma tomada de decisão, mesmo que seja de uma poltrona em sua casa, como eu estou aqui à vontade, né, no meu quarto, você não apenas precisa pensar sobre qual a melhor opção, mas também sobre o que estamos nos tornando ao decidir algo. Nesse momento, mais dilemas estão batendo a porta, pois o coronavírus não é apenas um fato, mas sim um grande acontecimento que está mudando o mundo. E a dimensão incerta. Assim como o dilema, o acontecimento é algo específico para os filósofos. Um evento se distingue de um fato, porque ele não admite uma única visão. Um evento é algo que tem um poder sempre aberto, que não pode ser reduzido, que não se envolve uma descrição ou um único olhar. Observe o que acontece com o vírus. Não o vírus como identidade, aquela pequena cápsula cheia de RNA, mas o fenômeno. Nenhum estudo epidemiológico ou estatístico fornece a dimensão do que está acontecendo. Essa é a verdade. As mutações estão aí. Todo mundo está vendo o que está acontecendo, né? Todos os dias, mais corpos são infectados e mais fronteiras são transpostas. Nós o entendemos de maneira diferente. E a forma como todos nós encaramos o fenômeno se expande. Temos medo de novos problemas que surgem. Temos medo. Temos novas expectativas. Portanto, a pandemia é um evento no sentido de que é algo que excede nossa capacidade interpretativa. E ele próprio muda o mundo em que vivemos. Portanto, seu poder transformador, política, social e culturalmente, é algo que nos dará alimento para o refletirmos por muitos anos, uma vez que, para algumas das consequências da pandemia, talvez a vacina não funcione, as vacinas que estão aí. As perguntas continuarão flutuando no ar e as respostas continuarão nas superfícies. Como distinguir entre o bem e o mal em uma terrível realidade que não tem culpados? Como podemos esperar da sociedade e o que a sociedade pode esperar de nós? Que sacrifícios, quais mais sacrifícios os outros devem fazer por nós e vice-versa? Haverá algo que ofereça respostas prontas para emergências como essa? Ficam, essas perguntas no ar. Bom, consciente ou não, as decisões de alguns líderes mundiais, mas também as nossas, estão alinhadas com um dos principais sistemas de ideias que apoiam os conceitos do certo e errado. Entre as muitas dicotomias filosóficas, há duas que, à primeira vista, poderiam nos guiar. É a deontologia e o utilitarismo. De modo geral, o primeiro, criado pelo filósofo alemão Immanuel Kant, nos diz que existem regras incondicionais e objetivas, como não matar, que devemos segui-las independentemente de resultados em situações particulares.
Já os utilitários postulam que o bem-estar máximo deve ser sempre garantido o número máximo de pessoas vivas, por exemplo, o que significa, em um exemplo extremo, que poucas devem ser sacrificadas para o bem de muitas. Mas é claro que, como eu já disse, não é tão simples, né? Como muitas das teorias da ética normativa compartilham o interesse de formular princípios universais sólidos, algo que não se pode apoiar diante da incerteza mais adversa que seja o mundo. No entanto, você logo se depara com obstáculos. Matar não é o mesmo que deixar morrer. Algo que poderia ser dito sobre a decisão de não dar cuidados intensivos àqueles que precisam, fica a pergunta no ar, né? Outra pergunta que eu gostaria de fazer é: e se você abandona as altas aspirações dos deontologistas e se apega ao objetivo dos utilitaristas, como é possível calcular quantos serão os sacrificados pelo bem da maioria? Acho que parte do que está acontecendo com a pandemia é que estamos fazendo qualquer coisa, lendo compulsivamente, fazendo yoga, mascando folha de graviola, qualquer coisa que dê uma ideia de que o que está ocorrendo tem uma ordem e significado. Mas as fontes de significado são múltiplas. O que dá sentido ao mundo são coisas que sempre devem estar sujeitas à revisão. Tanto a deontologia como o utilitarismo oferecem coisas maravilhosas. Maravilhosas. Mas tem limitações, né? Então, pensar que a vida ou o bem-estar da maioria está acima de tudo é altamente louvável, mas o que queremos dizer quando falamos de vida e bem-estar? Mera sobrevivência ou nosso modo de vida? Embora a suspensão deste último pareça temporária, muitos temem sua sobrevivência mesmo após a quarentena. Eles não se referem à possibilidade de fazer compra, mas sim àquelas liberdades que valorizamos a ponto de, para defendê-las, sejamos capazes de enviar jovens para arriscarem suas vidas em guerras ou em lugares ameaçados por extremistas. O grande drama é que isso nos faz pensar que não apenas no que vale a pena preservar do que já existia, vida, economia, sistemas políticos, organização social, mas também nos faz uma pergunta que é muito difícil, que é muito mais difícil. O que vale a pena construir? Isso requer imaginação. As decisões que estamos tomando terão um impacto profundo. Essa é uma das razões pelas quais, mesmo que sintamos que nossa opinião não conta, refletir sobre o que está acontecendo é muito importante. Então, gente, o vídeo ficou um pouco longo, mas reflitam, o que está acontecendo é muito importante. Estamos diante de uma tragédia. Dilemas, né? Dilemas são tragédias, são coisas difíceis de resolver, né? Estamos enfrentando dilemas nos hospitais, nas nossas casas. Resolvê-los agora, ou quando estamos de quarentena, que a quarentena termina, será o trabalho de todos
mesmo que por omissão. Pense em protocolos éticos, uma ferramenta para aliviar o fardo para os profissionais de saúde. E como é que você pode aliviar o fardo? Recorrer, né, a um valor social, né, termos prioridade de tratamento. É muito difícil para quem está lá e para quem está numa situação como os médicos hoje estão, decidir quem vai viver. É uma questão dificílima e pode haver justificativas muito plausíveis para fazer uma ou outra escolha, quem vai viver, quem vai morrer. Mas, pensando, por exemplo, no futuro e no mundo que queremos construir, talvez você faça uma pausa antes de assumir como regra o que é melhor sacrificar àqueles com mais experiência. Então, gente, eu peço sempre, ouçam seus médicos, se protejam, mantenham distanciamento social. Não sabemos agora mais de nada de novo com essa nova cepa, essas novas ondas, enfim. Respeitem a dor do próximo, né? Estamos parecendo que estamos vivendo o começo do apocalipse, gente. Entendeu? Estamos chegando ao fim dos tempos. Gente, se apegue a Cristo. Não abandone o cristianismo. Siga o cristianismo, mesmo os ateus. Mesmo quem seja ateu. Porque o cristianismo, a religião, ela coloca em ordem a sociedade. Precisamos disso. Entendeu? Precisamos de Deus. Então, Deus abençoe a vocês. Por favor, gente, parem de quebrar as regras, entendeu? Você está vendo as coisas que estão acontecendo, está quase impossível. São muitos homicídios, feminicídios, assaltos, estupros, não sei, está tudo virado, ó. Está um pandemônio, está um inferno, Assassinatos sem motivo nenhum, um matando o outro por nada. Está um inferno. Brasileiros, baianos, soteropolitanos, minha família, meus amigos, quem está me assistindo, por favor, sigam as regras, entendeu? Tenham consciência, muita gente está morrendo. E o próximo pode ser você, se você não seguir as orientações que os médicos dão. Eles também estão morrendo, tá bom, gente? Tentando salvar a nossa vida. Que Deus abençoe a todos. Clamem por cura, clamem a Deus. E todos em casa, se puder, e Deus na casa de todos. Um beijo no coração de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente. Beijinho.